Que a paz de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Irmãos, ultimamente eu recebi, várias notícias, vários vídeos sobre política, sobre partidos, sobre esquerda, sobre direita. E ultimamente até uma pessoa até recebeu um tiro dentro da igreja por causa de discussão de política, irmãos? Então, por causa disso, eu me sinto na obrigação de estar levando a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho, porque eu ultimamente tenho escutado eu não tenho escutado esse tipo de mensagem que eu vou estar passando para vocês agora. E como um cristão, como um remido de Cristo, eu me sinto na obrigação de estar também levando para frente essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem do vitupério de Jesus Cristo, que pagou um preço inefável, um preço altíssimo pela minha alma e pela alma daqueles que creem, que passaram pelo batismo. Então, o que a mensagem da Bíblia nos passa é que nós temos a obrigação de orar pelas nossas autoridades, É uma obrigação de orar para as nossas autoridades. Olha, Deus, ele nunca quis um governante para o povo. Ele nunca quis. Ele sempre quis ser o governador do povo, Mas o povo quis um rei. O povo quis ser governado por um rei. Então, Deus assim permitiu, Assim permitiu porque todos os lugares tinham reis. E no Brasil, nós fomos colonizados por Portugal, Tivemos reis no Brasil, mas a partir, salvo erro, de 1889, foi proclamado a República no Brasil, Então, já não é mais por causa de uma herança, o reinado, o governo mais desse país, Então, nós temos que lá eleger um presidente, Porque foi proclamado a República nesse país. Mas pelo que eu me entendo como um cidadão, o nosso voto por lei, ele é individual e ele é secreto. Ele é secreto, A gente tem ouvido alguns conselhos sobre em que partido que se deve votar, em qual candidato que se deve votar. Mas, irmãos, pela luz da palavra, a palavra não nos exorta e ela não nos ensina a nos preocuparmos com quem vai governar ou com quem que vai governar um país, A palavra, ela fala que nós devemos ser fiéis ao nosso Deus, que nós devemos guardar a sua palavra, o seu mandamento, que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Então não adianta, irmãos, nós ficarmos apegados em certas coisas, num país, Não adianta, o nosso país, pela luz da palavra, não é esse, porque o que nós devemos seguir e acreditar é no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Ele preocupasse com moradia nessa terra, Ele teria morrido, partido com abundância de dias aqui. Vamos falar pelo aquilo que Davi falou. Um homem, ele vive 70, 80 anos, passou disso sem fada canseira. Então, o nosso Senhor Jesus aqui nessa terra, ele poderia ter vivido 70, 80 anos, mas alguns falam que ele morreu com 33 anos, A palavra não fala com quanto tempo que ele morreu, Mas vamos só pela referência de alguns, 33 anos. Eu estou para fazer 43 anos.
ou seja, já são praticamente 10 anos a mais do que ele viveu nessa terra. Então não, irmãos, ele, pelo contrário, a palavra fala que ele foi entregue como uma ovelha para o matadouro, porque tem muitos que preocupam, mas e se o próximo governante, ele nos proibir de servir a Deus, ele tirar a nossa liberdade? Um servo de Deus pela palavra, ele nunca perdeu o direito à liberdade de servir a Deus. Aquele que creu, não, irmãos. Aquele que creu, não. E nós devemos que acreditar na palavra, porque nós devemos tomar cuidados com o ensinamento de alguns. E a palavra nos exorta a ter cuidados com esse e com aquele que com determinadas exortações, porque fala que se vier um ser do céu e pregar um outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós escutamos, irmãos, porque a palavra não nos ensina a ficar apoiados em presidente, não. Esse presidente vai governar bem, esse vai cuidar da nossa vida. Não, irmãos, quem cuida da nossa vida é o Senhor, Ele que cuida da nossa vida. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor como seu pastor e que tem o seu Deus como... bem feliz é a nação que tem o nosso Deus como seu Senhor, né? Então não vamos colocar a nossa força, ou que seja no Bolsonaro, ou que seja no Lula, ou que seja no Ciro, ou nesse ou naquele, não, irmãos. Vamos colocar nossa esperança no Senhor Jesus, no nosso Deus, na sua palavra, porque Ele falou, assim como o Pai Celestial, Ele cuida dos pássaros, Ele não vai ter cuidado de vós? Muito mais cuidado Ele terá de vós, né, irmão? Então, independentemente de qual governo que vai governar, o nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós, né? Ele vai cuidar. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse também, né? Se nós tivermos de vestir e o de comer, e sejamos nós satisfeitos com isso. Foi isso que ele falou. Já vou atender um cliente, já volto. Então, irmãos, se o Bolsonaro ganhar, o país vai estar melhor. Se o Lula ganhar, o país vai estar melhor. Irmãos, independentemente de quem ganhar, irmãos, a nossa vida, se nós acreditarmos, ela será cuidada por Deus, né? Eu estou aqui, irmãos, na minha loja, trabalhando. É claro que eu quero prosperidade, né, irmãos? Eu quero ter uma casa boa, o carro do ano, eu quero ter uma casa no campo, uma casa na praia, eu quero ter viagens incríveis pelo mundo inteiro. É claro que eu quero, irmãos, mas independente se não ter, irmãos, o Senhor, Ele cuidará de mim e de todo aquele, porque eu creio, né, irmão? E de todo aquele que crê também, porque a palavra fala isso, a palavra nos exorta a isso. E tem muitos que têm medo, falam assim, não, mas se fulano ganhar, nós não teremos mais liberdades para servir a Deus. Irmão, o Senhor Jesus, Ele foi vituperado para dar para nós a liberdade de nós servirmos a Deus aonde quer que nós nos encontremos, irmãos. Antigamente não. O povo tinha que ir lá diante do sacerdócio, irmãos, para levar uma oferta, né, para ser aceita e tudo. Hoje não, irmão. Depois que o véu foi rasgado, irmãos, em qualquer lugar que nós estejamos, a gente pode estar lá no meio do mato, a gente pode estar lá no alto do monte, a gente pode estar dentro do nosso quarto, irmãos, o nosso sentimento que quando a gente se voltar e invocar o nosso Deus, nós o encontraremos, irmãos, em qualquer lugar. Se eu estou aqui na comunhão, irmão, estou sentindo a presença do nosso Deus. Olha que incrível isso, olha que lindo isso, irmãos. Aquele que serve a Deus, ele nunca será preso para servir a Deus, irmão. Paulo, ele estava lá na prisão, por causa da pregação do Evangelho, né? Ele já estava pronto para ser salvo, ele já estava pronto para ir para o céu, mas mesmo pronto, ele tinha preocupação com os irmãos e preso dentro da cadeia, ele enviava cartas que até hoje a gente lê e que serve de exemplo para nós. João, ele preso lá na ilha de Patmos, né? Eis que lá, isolado dentro de uma ilha, o Senhor Jesus pegou ele numa visão e apareceu para ele. Quando ele viu o Senhor Jesus naquela visão, ele se dobrou diante do Senhor Jesus e o Senhor Jesus falou com ele, não, João, pode levantar, porque eu sou o primeiro, mas eu também sou o último. Vem cá que eu vou te mostrar. E mostrou para ele coisas inefáveis, irmãos, coisas que já aconteceram e que ainda vão acontecer, né? Coisas que está lá no Apocalipse. E isso
Essa é a liberdade de quem serve a Deus. Quem serve a Deus nunca será preso, irmãos, para servir a Deus, nunca. Agora, a mensagem que eu passo para vocês é essa: tomem cuidado. Não coloquem a vossa força e a vossa crença em governos, porque Deus nunca gostou de idolatria. Se você crê em Deus, então creia nele. Ele gosta que nós creiamos nele, ele não gosta que nós creiamos no homem, até mesmo porque ele falou assim: maldito é o homem que confia no outro homem. Quem governa, irmão? Quem governa é homem. Né? E nós temos que tomar cuidado, porque todo homem tem o seu coração enganoso, todo homem ele é propenso ao egoísmo, né? Vamos colocar um exemplo aqui que pode ficar às vezes claro para qualquer um. Eu estou lá em casa, né, com a minha esposa e com o meu filho, eu gosto de comer alguma coisa, é uma coisa muito gostosa para mim, que eu acho, né? Então eu vou sair para trabalhar, então eu pego aquela comida lá, aquela coisa e coloco lá no cantinho da geladeira, ou lá no cantinho do armário, né? Eu penso assim, né? Para eu voltar ainda ter o de comer, né? Eles não comeram o negócio tudo aqui, né? Então a gente é assim, irmão. Querendo ou não, a gente é egoísta. Então imagina eu sendo o presidente de um país, com a tendência egoísta de um ser humano que eu tenho, né? Então devemos tomar cuidado, irmãos. Em que nós colocamos a nossa esperança. Vamos colocar a nossa esperança no Senhor Jesus. E outra coisa, ele está voltando. O Senhor Jesus, ele está voltando, tá? Essa é a preocupação que ele quer que nós tenhamos, né? Então, a nossa pátria não é essa não. A nossa pátria é aquela que nós vamos morar com ele. Ele quer que nós moremos com ele, lá na pátria celestial. Tá bom, irmãos? Então vamos ficar firmes em Jesus Cristo, crendo que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso Deus, que Ele vai prover para nós aquilo que nós necessitarmos, tá bom? Descansa nele, que assim Ele se agrada. Não fica preocupado com política, não. Não fique preocupado com quem vai ganhar, tá? Quem ganhar, deixa Deus cuidar da sua vida. Não, mas outro exemplo de fé, irmãos, até no Antigo Testamento, né? O povo foi cativo e estava em outros países. Mas fulano não crê em Deus, fulano não quer servir a Deus. Não importa quem não quer servir a Deus, né? Deus está preocupado com quem quer servir a Ele, porque quem quer servir a Ele, Ele honra. Não importa de quem que seja o governante, Ele honra, irmãos. Nós temos exemplos claros de José, que ele governou lá na terra do Egito, né, uma das terras mais idólatras que já teve na face da terra, né, irmãos? Idolatrias horrorosas, mas José governou lá na terra do Egito. Se nós formos olhar os hebreus na Babilônia, né, os 3 hebreus, que houve-se um decreto para que o povo dobrasse o joelho diante de imagens de escultura, mas eles não dobravam diante de outras idolatrias. Ele acreditava no Deus que os chamou, né, no Deus da vossa salvação, e por eles não inclinar diante da idolatria, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Quem são os 3 hebreus? Misael, Ananias e Azarias, né? E porque eles não dobraram diante daqueles deuses estranhos, houve-se um novo decreto. O rei que decretou adorar a idolatria foi o mesmo rei que decretou: a partir de hoje todos devem adorar, né? Todos devem adorar o Deus, né? Lá colocou lá o nome lá deles lá, né? Dos babilônicos lá, né? Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. A partir de hoje todos devem honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha para vocês verem que lindo isso, irmão. Daniel, entre todos os príncipes, ele se destacou. Então não importa quem governa e se gosta de Deus, se não gosta de Deus. Deus Deus gosta de quem serve a Ele. Vamos servir a Deus, que o Senhor vai nos honrar diante de qualquer um, diante de qualquer governante. Agora, se nós for temer também, né? For temer qualquer autoridade, será que nós não estamos saindo fora, irmão, da palavra? Porque o Senhor Jesus, ele foi entregue, irmãos, aos governantes, né? Como ovelha como matadouro. Tiago foi morto, né? Pedro já estava na prisão. Por causa de quê? Por causa de governantes, né, irmão? Então, se um governante também começar a perseguir a igreja, irmão, será que nós queremos ser diferentes daqueles que foram vencedores na fé? Vamos ser vencedores na fé, irmãos, que um dia nós teremos o nosso galardão junto com o nosso Senhor. Ele está voltando. Isso é para aqueles que creem, irmão. Essa mensagem é para aqueles que creem. E para aqueles que não creem, o Senhor Jesus está voltando. Volte a tua vida para Ele. Volte a tua vida para Ele. Ele está voltando, e quando Ele vir voltar, para que você também
esteja com ele, aonde que ele está morando, que não é essa terra aqui não, né? Não é essa terra aqui não. É um local onde não tem corrupção, né? É lá que ele está. E ele vai buscar a sua igreja. Se você ainda não faz parte dela, creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida para ele como seu único, né? Único Salvador, né? Como suficiente, único e suficiente Salvador da sua vida. Entregue a sua vida para ele e creia que ele vai vir buscar a igreja dele. Essa é a mensagem que eu tenho para todos, né, irmãos? Que Deus abençoe todos nós e vamos ficar firmes nele.